dia. Graças a Deus, estou sempre iniciando assim, agradecendo a Deus. É sempre um privilégio poder estar na presença de Deus e escavar essa profundidade que é a palavra de Deus, que nos dá orientação, que é lâmpada para os nossos pés. Talvez você tenha chegado aqui após uma semana de muita escuridão, mas o Senhor trará a luz, nós cremos, e a luz está na palavra de Deus que nos orienta e nos direciona. Por isso que eu peço, então, que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do 1º até o 13º versículo. 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 até o 13. 1 Coríntios 10, 1 até o 13º, diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós estamos aqui para buscar a Tua presença, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco neste momento. Amém. Bom, irmãos, antes eu queria dizer que você, neste momento, busque ouvir atentamente e guardar no seu coração cada palavra. A gente tem muitas distrações no nosso tempo. A gente vive muita falta de foco em muitas situações da nossa vida, mas que nesse momento você possa estar atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Bom, irmãos, na semana retrasada, eu e a Bruna tivemos uma grande novidade. O Pedro está andando. Acho que alguns perceberam lá no Sertão Maranata. Pedro começou a andar e graças a Deus por isso. Agora, até dizia ontem no café do presbitério que uma das minhas funções é correr atrás do Pedro. Porque depois que começa a andar, a gente começa a correr atrás, os pais. Falando para não cair, para não ir para tal lugar, para não bater em alguma ponta, etc. Mas, irmãos, uma coisa a gente percebeu que tem muito a ver com o Evangelho ali no Pedro aprendendo a caminhar. É que naquele primeiro momento, ele andava um pouquinho, quem pai, mãe aqui sabe,
aquele comecinho, né, ele andava um pouquinho, caía, andava um pouquinho, desequilibrava, e a gente pensou assim, nossa, se ele não cair, se ele, toda vez que ele cair, ele continuar e continuar tentando andar, assim que ele vai conseguir aprender. Se ele cair e não continuar a tentar, ele não aprende a andar. É caindo que ele vai aprender a andar. A gente olhou e falou, nossa, o evangelho tem muito disso. A gente cai, mas a gente precisa levantar. A gente cai, mas a gente precisa continuar. E Paulo está falando um pouco disso. Sabe por que Paulo está usando o povo de Israel como se fosse uma criança aprendendo a andar? O povo de Israel recebeu do Senhor um chamado para a santidade, para ser um povo separado. Então Deus ali reúne o seu povo e fala, olha, vocês vão andar assim. Tá, criancinha, vocês vão andar assim. Vocês ainda não sabem como vão andar, mas vocês vão andar assim, vocês vão andar em santidade. E o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui em 1 Coríntios é uma relação com tudo o que aconteceu nas quedas do povo de Israel. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essas quedas que fazem parte da vida e da sua vida, mas que não podem representar um parar de andar, e daí que vem justamente o que Paulo diz, cuide para que não caia. Irmãos, então Israel tem lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, um chamado de Deus. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Paulo usa então o exemplo de Israel para tratar. Primeiro, ali nós vamos falar da idolatria. Então Paulo está relacionando, ele está direcionando aos coríntios, que ali haviam vários problemas entre eles, está direcionando um exemplo, o exemplo de quem caiu. Não façam o mesmo. Sabe, o exemplo de quem já passou por aquilo, não façam o mesmo. E Paulo está falando, eles caíram na idolatria. É uma ilustração, de fato, de um momento de um fracasso do povo de Israel, porque eu e você somos uma fábrica de ídolos. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre essa idolatria. Paulo está falando, eles estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, e depois eles caíram nessa idolatria, e justamente não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para servir. Irmãos, além da idolatria, eles murmuraram. Isso quer dizer que eles não se contentaram com aquilo que Deus tinha para eles. Interessante que eles começaram a murmurar com Moisés e Arão. Vamos pensar no seguinte, então, o povo foi idólatra, eles passaram ali, direcionados pela nuvem, Deus abriu o mar, o povo de Israel foi continuando, começou na idolatria, como eu disse, nós somos uma fábrica de ídolos, e depois eles começaram a murmurar quando perceberam que as coisas não estavam, talvez, caminhando da forma que eles pensavam. Eles tinham maná todos os dias caindo do céu, mas alguns textos mostram que eles começaram a sentir saudade ali do alimento do Egito, na escravidão. Para a gente se situar, o povo de Israel foi chamado à santidade, mas antes o povo estava escravizado no Egito. Deus liberta o povo de Israel no Egito, e direcionados aí por um líder que é Moisés, eles seguem a nuvem, eles seguem a direção de Deus, mas em meio ao deserto eles começam a murmurar. Eles começam a pensar, antes nós tivéssemos morrido no Egito, queria eu ter a comida que eu tinha no Egito, como se tivessem enjoados já do maná. E será que nós não podemos ser também estes que caem nessa insatisfação com Deus? Você, como uma criança que está aprendendo a andar com o Senhor, será que às vezes você não cai em algo neste sentido? A murmurar diante de Deus? Ah, melhor era quando eu tinha tal coisa. Ah, melhor seria se eu estivesse em outro lugar. Ah, Senhor, melhor seria se eu já tivesse casado. Melhor seria se eu tivesse já com a minha empresa melhor. Melhor seria se isso ou aquilo.
povo de Israel, como consequência da idolatria, passou de uma situação em que se olha para Deus, para olhar para trás, para olhar para outras questões. Então começaram a desagradar o Senhor. Por isso você que é talvez uma criança que está aprendendo a andar no Senhor, pare de murmurar, pare de querer aquilo que já passou, pare de querer as coisas que eram da escravidão. Aquilo da escravidão não faz mais parte de vocês, povo de Israel. Deus queria que eles não tivessem mais nenhuma atração pelo Egito, mas alguns murmuraram a ponto de dizer: não seria melhor voltarmos para o Egito? E sabe o que aconteceu também? Eles ficaram impacientes. Moisés demorou para descer do monte. Eles ficaram impacientes. Eles ficaram ali, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Meus irmãos, eles ficaram impacientes. Moisés não vinha, cadê o líder? Chegavam para Arão, cadê Moisés? Cadê a terra prometida? A gente saiu, a gente está aqui no deserto, a gente vai morrer, a gente queria voltar para o Egito, e a gente é assim. Muitas vezes nós somos imediatistas diante de Deus, mas para caminhar com santidade, nós precisamos olhar lá na frente. Para caminhar e continuar caminhando sem cair, nós precisamos olhar aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. E foi uma coisa que foi uma decisão ali de Josué e, no caso, Caleb, foram os espias, ou seja, eles foram enviados para ver a terra prometida. Aquilo foi uma solução de Moisés e Arão, para que eles vissem que a terra era uma terra que mana leite e mel, que era uma terra boa. Talvez nessa noite você precise ter essa noção a respeito do seu futuro. Deus está te levando para um bom lugar. Pare de murmurar. Deus está levando você para uma terra boa. Para de querer o que era do Egito. Pare de querer o que era um alimento que não é melhor do que o Senhor está te dando hoje. Perceba, o povo de Israel estava recebendo maná diariamente, mas eles tiveram saudade da comida que eles tinham na escravidão. Pare de murmurar com as coisas do passado e creia que Deus está te levando para algo que pode não estar acontecendo agora, mas vai acontecer lá na frente. Assim como Josué e Caleb viram que a terra era boa, veja você também pela fé que existe algo bom pela frente. Existe sempre um motivo para continuar caminhando. E a santidade é aquela retidão de não olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para frente. E é isso que vai trazer para você uma força para continuar caminhando e não cair. E aprender a andar. Talvez você nunca vá aprender a andar com o Senhor, se você sempre cair na mesma coisa. Se você sempre cair nessa murmuração, se você sempre cair naquela questão de que o passado era melhor, você vai ser uma criança que fica batendo em todo lugar, mas não aprende a andar. Você vai ser uma criança que fica sentada e tem medo de continuar na primeira queda. Se o Pedro tivesse medo da primeira vez que ele caiu, ele não ia estar andando melhor já hoje como ele está andando. Mas nós vemos que ainda há outros problemas que Paulo mostra das quedas no povo de Israel. Além da murmuração, eles haviam ali a imoralidade, eles haviam presenciado ali um momento onde, Números capítulo 25, no primeiro e segundo versículo, diz que quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Idolatria, de novo, fábrica de ídolos, cobiça. Além de cobiçar um outro alimento, eles cobiçaram ali e nessa imoralidade sexual, eles ali mais uma vez trouxeram algo diante de Deus que não condizia com a santidade que Deus queria.
Novamente, vamos lembrar, Deus chamou o povo de Israel para andar em santidade, e eles caíram na imoralidade. Irmãos, o que nos diferencia do ímpio, o que diferencia um justo do ímpio, é que nós caímos, nos levantamos e continuamos pela graça de Deus. Nós caímos, levantamos e continuamos. Nós caímos, não nos conformamos e continuamos. Levantamos, andamos adiante. Mas sabe o que o ímpio faz? O ímpio cai e continua. O ímpio cai e volta para o Egito. O ímpio cai e sai de Israel e vai para a imoralidade, e vai para a cobiça. Portanto, lembre-se disso nas quedas. Se você quer andar com o Senhor, saiba que você vai cair. Mas também saiba que quando você cair, você não deve ficar lá. É isso que é santidade. Eu saber que é sobre eu saber que quando eu cair, eu tenho que me levantar, porque há uma terra lá na frente. Novamente trazendo essa relação do povo de Deus, o povo de Israel começando a andar. Tem algo lá na frente. Você caiu, não fica caído. Porque a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é uma força motivadora. A fé é uma força motivadora para você continuar andando. Irmãos, cargo de igreja não segura. Não faz com que as pessoas continuem andando. E estar na igreja, sentar num culto, não te faz continuar andando. Qualquer um aqui ter uma função, ser um líder de louvor, não me faz continuar andando. O que me faz é ser um servo de Deus. O que me faz é conhecer o Senhor Jesus. Quem participa da mídia, temos uma equipe de mídia, de som. Eles não vão continuar andando porque estiveram aqui, porque cumpriram a sua tarefa no domingo. E Deus se agrada disso. É claro que fazemos tudo aqui para a glória de Deus. Mas não são cargos. Não são domingos que vão segurar aquele que precisa caminhar em santidade. O que faz com que você caia e se levante é Jesus. Quem faz você se levantar é o Espírito Santo, te dando a consciência de que eu sou perdoado. E sabe, meus irmãos, o inimigo é enganador. Nós estamos estudando isso em Apocalipse. O inimigo é enganador. Sabe o que ele diz quando uma pessoa cai? Você não vai conseguir. Você vai ficar aí. Você vai ficar caído. Você nasceu para ficar caído. Você nasceu para ficar aí. Vejam o que o inimigo faz com Jesus. Satanás vai até Jesus e olha, tudo te darei, se prostrado me adorares. Aproveitando a vulnerabilidade de Jesus no deserto. Assim como o povo de Israel que caiu, o inimigo também pode aproveitar a sua vulnerabilidade para te manter caído. Mas, quando vem a força de saber que a graça de Deus é maior, quando vem a força de saber que se o diabo se acha esperto, muito maior é o poder da palavra da verdade, que diz que ele está debaixo dos nossos pés, e que está debaixo do nome de Jesus que tem todo o poder. Por isso, toda queda, você pode reivindicar o nome de Jesus para que se levante, para que o inimigo se cale. E para que, como Jesus fez, falando da palavra, o inimigo se retire e fale, eu não consigo derrubar esse filho de Deus. Porque ele está caminhando para a santidade. Esse eu não consigo derrubar. Esse eu não consigo fazer com que ele cobice outras coisas. Ele pode cair, ele pode até fazer algo que condiz aqui com um pecado, mas ele não vai habitar neste lugar. Ele vai querer sair para habitar na presença de Deus. A santidade não é sobre não cair. A santidade é sobre não parar. E sobre não regredir. E sobre não voltar para trás. Não voltar para o deserto. E meus irmãos, percebam que o povo de Israel viu nuvem. Viu a glória de Deus. O povo de Israel, comparado com hoje, com o que nós somos hoje, o povo de Israel seria como um povo de hoje que saiu de um culto maravilhoso. O culto abençoado.
que todo mundo sentiu a presença de Deus, que foi uma bênção. Vimos a glória de Deus, vimos a nuvem, vimos o maná caindo do céu. Mas veja que isso não foi suficiente para segurar o povo de Deus. O que eles precisavam? Eles precisavam almejar pela terra prometida. Eles precisavam de um desejo de estar com o Senhor e de viver em santidade. Portanto, para você aprender a andar com Deus, você não precisa, não deve se apoiar em um culto abençoado neste sentido, em emoções. Você precisa continuar caminhando pela sua fé. Você precisa continuar caminhando, sabendo que Cristo é sobre a sua vida em todo o tempo. Você precisa continuar caminhando e ansiando pela santidade, que é Cristo em nós, Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós. É a igreja caminhando, é a igreja continuando. Meus irmãos, ainda no final, Paulo traz esta mensagem, que é para que nós realmente não venhamos a ler neste momento o que acontece com o povo de Israel e desanimarmos. Ele fala aqui, lá no final, não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Em seguida, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Se algo te fez cair, que foi um peso que você pensava ser maior do que você poderia suportar, ou maior do que você pode suportar nessa noite, leia o que a palavra de Deus diz. Deus é fiel e não vai permitir que você fique aí. Mas Diego, mas está muito pesado, eu não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir continuar caminhando. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Juntamente com a tentação, proverá livramento. Assim como o Senhor estava provendo o pão que descia do céu, o Senhor para nós, terceiro IPI, o povo de Deus do nosso tempo, proveu Cristo. Ele é a nossa liberdade, Ele é o nosso libertador. Se você acha que está pesado, o Senhor Jesus vem e diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E você pode ser aliviado. E Jesus vem com aqueles que querem aprender a andar com Ele e fala: filho, você caiu? Eis aqui que eu vou te levantar. Você precisa aprender a andar? Eu vou te ensinar. Sabe, o filho pródigo, ele teve medo de voltar para o pai. Mas o pai recebeu ele com um amor tão grande, assim como também demonstrou para o outro filho. Talvez você seja alguém ferido pelas suas quedas, mas Jesus vem justamente com este amor renovador, este amor transformador, e fala: filho meu, levanta e continua. Levanta e continua. Você não nasceu para ficar como você está. Você nasceu para continuar andando. Você não nasceu para regredir. Tem algo que Deus pode ter. Tenho certeza que na verdade não que pode. Deus tem algo para a sua vida específico que só você vai fazer. Deus, na sua soberania, colocou alguma função que é para você glorificar o nome dEle, para você viver para Ele. Talvez você não saiba o que Deus tem lá na frente, mas uma coisa você sabe: você não pode parar. Uma coisa você sabe: você não pode cair e ficar. Você precisa cair, levantar e continuar. Porque Deus é fiel. E Ele proverá sempre o levantar e o continuar. O levantar e o continuar. E o levantar e continuar.
Mas às vezes a gente pensa lá na frente. Eu ouvi falar de terra prometida, já quero a terra prometida amanhã, segunda-feira. Não. Pensa que na segunda pode ser que não venha a terra prometida. Mas você vai precisar dar mais um passo. Pensa que na terça-feira pode não vir a terra prometida. Mas você vai precisar dar mais um passo. A vida com Deus é assim. Aqueles que aprendem a andar com Deus precisam andar com Deus todos os dias. E todos os dias ao acordar precisam falar: eu preciso vencer meu pecado hoje. No outro dia, eu preciso vencer meu pecado hoje. No outro dia, eu preciso vencer meu pecado hoje. E se algum dia você cair, a mão de Cristo te levantará. E você vai continuar no outro dia. Eu preciso vencer meu pecado hoje. Eu preciso vencer meu pecado hoje. Até o dia em que estaremos em um lugar onde não haverá mais tentação, onde não haverá mais a queda, e onde nós, finalmente, colocaremos os nossos olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor hoje, para que um dia que nós o encontrarmos, possamos face a face perceber: valeu a pena continuar andando. Valeu a pena não parar. Valeu a pena continuar. Irmãos, nós não nascemos para... E eu sempre falo, eu não nasci somente para ser um pastor. Marcelo não nasceu para ser um regente. João, Esther, presbítero, não nasceu só para isso. Nós nascemos para amar o Senhor Jesus, para sermos servos de Deus, para adorar o Senhor. E nisso, Deus fez Marcelo regente. Nasceu para ser um adorador. E nisso, ele está regente da terceira IPI, mas ele é um adorador. Eu estou pastor, mas eu sou um servo. Sou um servo de Deus, sou um adorador também. Você está aí como membro da igreja, você está aqui como visitante. Vocês estão aí do som, vocês estão aí da mídia. Mas vocês precisam saber que, antes de tudo, vocês são servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Ame o Senhor, então você vai parar de cair. Olhe para o Senhor, e talvez você comece a andar. Nossa, tantos anos e não aconteceu nada. Tantos anos. O pastor Adalberto falava conosco a respeito de uma realidade de um casal que está ali perto dos 90 e poucos anos. E ele falava da dificuldade de falar com eles, porque eles traziam a questão de Deus se esqueceu de nós. 95 anos, anos e anos servindo ao Senhor. Eles chegaram ali na terceira idade e começaram a questionar: Deus se esqueceu de nós. Então o pastor Adalberto falou que fala para eles cuidarem deles mesmos, sabendo que Deus abençoaria a família deles também com oração e tudo mais. Irmãos, que possamos continuar olhando o Senhor, para que você não chegue a algum momento da sua caminhada e pense: Deus se esqueceu de mim. A minha vida não andou. Não, que você está vivendo hoje, você pode com certeza perceber a mão de Deus. Mas também que você receba do Senhor esta mensagem de não parar. E assim as coisas vão fazer sentido. Vai ter dia que vai ser difícil. Talvez esse casal está questionando hoje, 95 anos, Deus se esqueceu da gente, mas talvez amanhã eles percebam o quanto Deus os abençoou, o quanto Deus fez na vida deles. A vida com Deus é assim. Que possamos continuar até quando estivermos aqui, se Deus permitir também, com 90 e poucos anos, e possamos olhar e Deus não se esqueceu de nós. Fizemos aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Nós não paramos. A igreja não vai recuar, irmãos. As dificuldades vão aumentar. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldade. Eu não estou falando que vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil casar aos jovens que estão aqui. E não é só a questão financeira. Mas é o inimigo que traz dificuldade em todos os sentidos. Não é fácil você querer ser um homem correto, segundo a vontade de Deus, uma mulher correta, segundo a vontade de Deus. Não vai ser fácil. Mas você não pode parar por causa das dificuldades.
Jesus tinha um propósito de ir até a cruz e de, naquela cruz, vencer a morte. Nada parou Jesus. Ainda que ele estivesse ali com sangue saindo da sua pele, de tanta dor, ainda que ele estivesse sentindo uma agonia de morte, e ainda que ele naquele momento estivesse orando, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O Senhor Jesus não parou. O Senhor Jesus continuou. E o Senhor Jesus venceu a morte. Seja Ele a sua referência. Tome a sua cruz e siga Jesus. Continue. 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 Que essa mensagem possa nos fazer perceber que nós corremos não como quem corre para o nada. Nós, como Paulo fala, né, não estamos com golpes no ar, desferindo golpes no ar. Todo o esforço que você faz para estar na casa do Senhor, todo o esforço que você faz para fazer um estudo que o Gabriel está fazendo, todo o esforço que você faz para chegar cedo aqui no ensaio, todo o esforço que você faz, não é assim, a salvação não é por mérito, mas todo o esforço é e deve ser uma demonstração para o Senhor. Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero Te encontrar. Eu quero Te encontrar cantando no coral, Senhor. Não estou aqui por acaso. Eu quero Te encontrar. Seja mais um passo. Eu quero Te encontrar conduzindo a liturgia, João. Eu quero Te encontrar. Eu quero encontrar a Tua presença no meio do culto. Pessoal da mídia, do som, eu quero Te encontrar operando o som. Eu quero Te encontrar operando a mídia. Irmãos, nós só seremos igreja se nós formos esta igreja que percebe a ação de Deus. Se nós não percebermos a ação de Deus, a gente está andando para nada e, na verdade, a gente está caído. A gente está no Egito. Que nossos olhos continuem na promessa. Que seus olhos continuem na promessa. Se isso se perdeu, meus irmãos, eu não sei, muito do que eu estou falando aqui, eu confesso que eu não preparei. Eu sei que pode ser que tenha alguém aqui que se perdeu. Mas eu confio que o Senhor também dará uma direção. Eu creio que o Senhor está falando com alguém nessa noite a respeito disso. Se você não tem direção, abra sua palavra, ore ao Senhor nessa noite e continue a caminhar. Continue a caminhar. A palavra é lâmpada para os nossos pés, justamente porque nossos pés precisam continuar em movimento. Portanto, abra sua palavra, creia e continue. Se a dificuldade vier e for pesada, tenha mais força ainda para continuar andando. E assim nós, como igreja, possamos ser estes que não param, mas que glorificam a Deus. E que são esses que encontram a santidade e que viverão na terra prometida. Para finalizar, Jesus fala que está nos esperando também quando diz que há uma morada preparada. A função de Josué e Caleb, de espias, de perceber que a terra emana leite e mel, pode ser vista na palavra de Deus. Quando nós lemos aqui e vemos Jesus falando, tem um lugar. Há um lugar pela frente. Sabe, a morte não vai parar vocês. Igreja do Senhor, a perseguição, a morte, nada vai parar vocês. Está tudo pronto. Simplesmente continue. Amém. Irmãos, eu gostaria de cantar uma música.